nossa aula de hoje, né? Vou fazer algumas marcações aqui nos slides que nós vamos estudar. Hoje nós vamos ver um pouquinho para vocês produzirem um excelente texto e quais os cuidados necessários para vocês produzirem um excelente texto aí para a sua redação, para as futuras redações. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. O que é isso, pessoal? Vocês precisam mostrar simplicidade na hora de escrever. Principalmente porque quanto mais simples você for para passar o que você pensa em relação ao assunto, melhor será para você por conta da objetividade que um texto dissertativo exige, tá? Então, quanto mais objetivo você for, melhor vai ser, tá bom? Segundo, construa períodos com no máximo 2 ou 3 linhas. Então, tem gente que faz, pessoal, tem gente que ainda tá caindo nesse erro, nas correções das redações aí eu tenho percebido. No desenvolvimento, faz um período gigantesco no parágrafo. O que é isso? O período, vocês sabem, inicia na letra maiúscula, vai até o ponto final. Vocês precisam dividir isso aí, fazer pelo menos 3 períodos em cada parágrafo do desenvolvimento. Se você faz 2 parágrafos, então faça 3 períodos para cada parágrafo, tá? Então, os parágrafos, para facilitar a leitura, deverão ter 5 linhas e no máximo 8. Então, se tiver 8 linhas aí, que você tem que fazer 3 períodos mesmo, para não ficar algo tão extenso e não ficar cansativo. Aí eu trouxe aqui um exemplo de redação nota 1000, tá? De 2015, do tema de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu queria que vocês prestassem atenção em alguns aspectos. Olha só, ela começa assim. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Veja, gente, ela começou de uma maneira simples, tá? Ela começou com uma afirmação, já jogou o tema, olha, o tema tá aí, né? Então, quer dizer, ela já se livrou dessa situação para mostrar que o tema tem que ser abordado na introdução. E depois começou. Isso deve ser enfrentado uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas desta questão. Então, ela começou com uma contextualização atual. Neste sentido, 2 aspectos fazem relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Ela introduziu o tema, contextualizou, fez uma alusão histórica, falou das coisas que ela vai falar no próximo parágrafo, que foi aqui, ó. Quando ela disse assim, ó, nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Aqui no primeiro parágrafo, ela vai falar do legado histórico-cultural. E no segundo parágrafo, do desrespeito às leis. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Olha só. Ponto final. Começou com conectivos. É o que eu sempre falo com vocês. Ponto final conectivo. Nesse interim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Aí começa já o segundo parágrafo, já conectivo. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Ela já fala da lei, ó. Independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidas por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Geralmente, no segundo parágrafo do desenvolvimento, você já deixa claro que você vai iniciar uma conclusão. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Aí você já vai iniciar a conclusão. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado, olha só, olha o agente,
Dever do Estado, o agente, proteger as mulheres da violência. Olha aí a ação. Tanto física quanto moral, detalhamento. Criando campanhas de combate à violência, modo meio, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem, tudo modo meio. Some-se a isso investimentos em educação, ação, valorizando e capacitando os professores, modo meio. Aí vem a finalidade, no intuito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Perfeito, gente, né? Seguindo essa regrinha, você já consegue chegar a uma nota 1000. Então, a simplicidade é condição essencial de um texto. Lembre-se de que você escreve para todos os tipos de leitor, né? Como eu disse, simplicidade em primeiro lugar. Dispense os detalhes irrelevantes e vá diretamente ao que interessa, sem encher linguiça. O corretor sabe quando você está querendo encher linguiça. A gente entende esse aspecto. Não comece períodos ou parágrafos seguidos com a mesma palavra, nem use repetidamente a mesma estrutura de frase. Então, por exemplo, vamos supor que você, no segundo parágrafo do desenvolvimento, você usou além disso. No primeiro parágrafo, desculpa. Aí, no segundo parágrafo do desenvolvimento, você vem e usa além disso de novo. Então, não tente usar assim, não use estruturas repetidas, porque isso tira ponto. Dificilmente os textos justificam a inclusão de palavras ou expressões de valor absoluto ou muito enfático. Pessoal, não usem adjetivos, porque adjetivos, na verdade, eles precisam estar presentes mesmo em narrações, porque em dissertações, quanto mais impessoal, melhor é. Quando você usa adjetivo, o tom do texto fica muito pessoal. Tá bom? Então, tente usar, não use adjetivos nas dissertações. Termos coloquiais ou gírias, aí eu coloquei o exemplo aqui embaixo, ó, pra vocês verem. A mil, barato, galera, detonar, deitar e rolar, flagrar, com a corda ou a bola toda, legal, grana, bacana. Lógico que isso vocês não podem, não devem usar numa redação. Tratar de forma impessoal um personagem citado no texto, como, por exemplo, você nunca vai usar, por exemplo, eu coloquei até o exemplo aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Não, peraí que eu pulei um aqui. Nas redações dissertativo-argumentativas, o primeiro parágrafo deve fornecer resposta à pergunta básica sobre o que é. Essa resposta será a tese. É o que eu sempre digo para vocês. Logo no primeiro parágrafo, você já demonstra qual é o assunto que você vai tratar no decorrer do texto. Porque é a primeira coisa que a gente procura na hora de corrigir uma redação. Não inicie a redação com declaração entre aspas e só o faço se esta tiver importância muito grande. Se ela tiver uma importância muito grande, relacionada com o tema todo, você pode utilizar, mas de maneira cautelosa, tá? Termos coloquiais já disse, achei que eu tinha pulado mais. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui a apresentadora Xuxa, você vai usar, né? E nunca a Xuxa, porque é como se você fosse amiga da Xuxa, nada disso. Você tem que usar o termo correto. Pelé e não o Pelé, porque esse o aqui dá a ideia de que você é próximo da pessoa. Nunca use expressões muito genéricas, como, por exemplo, todo mundo tem que fazer isso, todos fazem isso, tá bom? Vamos ver uma outra redação da candidata Mariana Moura Góes, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Também ganhou nota máxima. A mulher vem, ao longo dos séculos 20 e 21, adquirindo valiosas conquistas, como o direito de votar e ser votada. Aí ela inicia com uma alusão histórica relacionada ao voto, e aí logo em seguida ela usa um conectivo. Entretanto, a violência contra este gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher. Então, esses dispositivos legais que ela fala são as leis, né? Que mesmo com as leis surgindo aí no decorrer do tempo, as mulheres ainda continuam sofrendo a violência. A diminuição dos índices deste tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido.
Desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. Aí, gente, logo no segundo parágrafo, ela não inicia com conectivo, mas ela usa aqui, ó, um conectivo aqui, tá vendo? A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, por exemplo, são dispositivos legais que protegem a mulher. Entretanto, estes costumam ser ineficazes, visto que a população não possui esclarecimento sobre eles. Dessa forma, muitas mulheres são violentadas diariamente e não denunciam por não terem conhecimento sobre as ditas leis e os agressores, por sua vez, persistem provocando violências físicas, psicológicas, morais, etc., por às vezes não saberem que podem ser seriamente punidos por suas ações. Percebam que, olha só, ele fala aqui da Lei Maria da Penha, aí ela vem depois e faz uma opinião sobre isso. Então, gente, sempre assim, coloca uma referência, depois o ponto de vista. Somado a isso, o machismo existe na sociedade brasileira, existente, né, contribui decisivamente para essa persistência. Na sociedade de caráter patriarcal em que vivemos, é passado ao longo das gerações valores que propagam a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem. Ela vem com essa ideia da submissão, do sistema patriarcal, aí depois vem com o ponto de vista. Ó. Essa ideia é reforçada pela mídia ao apresentar, por exemplo, a mulher com enorme necessidade de casar, e quando consegue, ela deve ser grata ao homem, submetendo-se dessa forma às suas vontades. Com isso, muitos homens crescem com essa mentalidade, submetendo assim suas esposas aos mais diversos tipos de violência, né? Aí depois vem e finaliza a conclusão, dando uma proposta de intervenção aí completinha, tá? Aí, gente, eu vou ficar por aqui, porque esses próximos slides eu vou falar para vocês nas próximas aulas, tá bom? E quando que você usa mal com U, mal com L, dúvidas frequentes. O que eu quero que vocês percebam nessa aula de hoje é justamente essas redações nota 1000, que você pode fazer para melhorar a sua redação, para chegar a uma nota pelo menos próxima do 1000, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui.